Continuando a correção dos exercícios, vamos corrigir esse exercício aqui, ó, que ele falava assim: represente em um mesmo plano cada função e sua inversa. Bom, esse exercício ele tinha a letra A, B e C, mas eu fiz só a letra A dele, tá? Por isso que o enunciado fala assim, represente em um mesmo plano cada função e só vai ter uma função, porque é só ela, eu fiz só essa porque as outras é a mesma ideia, né? Sempre repeteco, é só para fazer várias vezes para aprender e treinar. Então eu resolvi só essa, e ela é assim, ó: f definida nos reais em reais, né, ó, que significa aquilo ali, definida por f de x igual a 3x menos 8. Como ele quer no mesmo plano cartesiano tanto a função normal quanto a inversa, a gente tem que calcular a primeira inversa desta função normal aqui. Então, f de x é igual a 3x menos 8, escrever f de x ou y dá no mesmo, né? Aí a gente permuta aqui as variáveis, né? Ó, escreve x igual a 3y menos 8, aí eu passo esse menos 8 para o lado esquerdo aqui, positivo, fica x mais 8 igual a 3y. Aí esse 3 que está multiplicando o y, eu passo ele dividindo para poder deixar o y isolado. E aí fica x mais 8 sobre 3 igual a y. E essa aqui é a nossa inversa. Então a gente tem a função normal e tem a função inversa. Vamos desenhar elas no mesmo plano. Como que a gente faz para desenhar o gráfico de uma função? A gente monta uma tabelinha com 3 colunas. A primeira coluna para o eixo x, para o valor da função, para os pares ordenados. Certo? Aqui no x eu escolhi os valores de 1 a 5 e calculei o valor da função. Então, ó, quando o x é 1, eu vou calcular o f de 1. Vai tirar o x e botar 1, 3 vezes 1 menos 8 dá menos 5. Então, o par ordenado vai ficar 1 e menos 5, ó. Depois no 2, f de 2 vai ser o quê? 3 vezes 2 menos 8, que dá menos 2. Então, o par ordenado que vai ficar é o 2 e o menos 2. Depois, 3, né, calcular o f de 3. Tirar o x e pôr 3. 3 vezes 3 menos 8 dá 1. Então, o par ordenado vai ficar o 3 e o 1. Depois, o 4 é o f de 4. Ó. 3 vezes 4 menos 8 dá 4. Então, o par ordenado vai ficar 4 e 4. Por fim, o 5, ó, calculando o f de 5, tira o x, põe 5. 3 vezes 5 menos 8 dá 7. Então, 5 vai estar ligado com o 7. Aí aqui embaixo eu fiz a outra tabelinha, né? Essa daqui é da função normal, né? Ó, 3x menos 8. Essa daqui é para a inversa, que é a x mais 8 sobre 3, né? Ó. Então, escolhi os mesmos valores, né? Evidente. Quando x é 1, eu vou calcular a inversa de 1. Então vai ficar, tiro o x daqui, ó, da minha função e põe 1. 1 mais 8 sobre 3. 1 mais 8 é 9, né? Ó, 9 dividido por 3 dá 3. Então, o par ordenado é 1 e 3. Depois, quando o x é 2, é a inversa, né? F menos 1 de 2. Tira o x daqui da função e põe 2, ó. 2 mais 8, 10. Dividido por 3 dá uma dízima periódica, né? Aí eu coloquei aquele tiozinho aqui em cima do 3, que é 3,33333. Isso aqui representa que é uma dízima periódica. Depois, quando o x é 3, ó, f menos 1 de 3, tira o x aqui da função e põe 3. 3 mais 8 dividido por 3. 3 mais 8 é 11, que dividido por 3 também dá uma dízima periódica. Aí 3,6, né? Porque a dízima periódica é 3,66666. Aí bota esse chapeuzinho aí, esse tracinho em cima do 6, para simbolizar que é uma dízima periódica. Por fim não, né? Antes ainda tenho 4, f de menos 1 de 4, né? Eu tiro o x daqui da minha função e põe 4. 4 mais 8, 12, dividido por 3, 4. Então, o par ordenado vai ser o 4 ligado com 4. Por fim, agora sim, o 5, f de menos 1 de 5, né? Venho aqui na função, tiro o x, põe 5. 5 mais 8, 13, né? Dividido por 3. 13 dividido por 3 dá outra dízima periódica. Então, 4,3, né? Para representar aí a dízima periódica, bota o tracinho em cima. Então, o par ordenado vai ser o 5 e o 4,3 com a barrinha em cima. Aí a gente vai montar o gráfico.
Primeiro aqui da função normal, ó, eu vou ligar o ponto 1, o número 1 com menos 5. 1 do x com o menos 5 do y, ó. 1 do x menos 5 do y, liguei o ponto. 2 e menos 2, 2 do x com menos 2 do y, liguei o ponto. 3 e 1, 3 do x com 1 do y, ó, liguei o ponto. 4 e 4, 4 do x com o 4 do y, liguei o ponto aqui, ó. Depois o 5 e o 7, 5 do x com o 7 do y, ó, ligado aqui em cima. Liguei o ponto e aí, ó, eu tracei a minha reta, ó. Não ficou tão reta, né, porque é uma porcaria desenhar gráfico na lousa de vidro que não tem os quadradinhos para você poder marcar direito. Aí na hora que você vai passar a caneta, treme, né, e aí não fica tão reto. Mas dá para perceber aí que essa função é uma reta, certo? A função f aqui, ó, que vai daqui até lá e ela era infinita, óbvio. E agora o gráfico desta daqui, o ponto que eu vou ligar, ó, 1 com 3, 1 com o 3, ó. Depois 2 com 3,3, né, que é uma dívida periódica, 3,3333. Eu coloquei ele mais ou menos aqui, ó, mais ou menos aqui, um pouquinho depois do 3, marquei o ponto. Depois o 3,6666, né, outra dízima periódica aqui, ó, 3, coloquei aqui de novo um pouquinho mais próximo do 4, né, ó, tá aqui o ponto, ligado aqui com o 3, ó, tá vendo? 4 ligado com o 4, né, ó, que já até tava o ponto aqui, 4 ligado com o 4, né, aí a gente até usou ele já, e depois o 5 ligado com 4,3333. Então tá aqui, ó, 5 ligado com 4,3333, ó. E aí a função é essa daqui, ó, e essa daqui é a inversa. Aí aqui eu substituí o zero, né, ó, se você... Eu não coloquei o zero aqui na tabela, mas eu substituí aqui na função, né, eu calculei o f de zero, que vai ficar 0 mais 8 sobre 3, que vai dar 8 sobre 3. E 8 sobre 3 está mais ou menos aqui, ó, um pouquinho mais perto do 3, aí eu marquei o ponto aqui, tá vendo, ó? Para poder sair aqui do meu eixo y, né? E eu com essa função, ela corta aqui o eixo y no ponto 8 sobre 3, né, ó? E passa aqui. Então esse gráfico é o gráfico da nossa inversa, né? E aí traçando lá a bissetriz, né? Aquela linha aqui no meio, ó, tá vendo? Aí dá para ver a simetria, né? Entre o gráfico da função normal e o gráfico da inversa, né? Ó, a gente vê aqui a simetria, ok? Se você usar lá aquele aplicativo que a gente já viu, o GeoGebra, e você escrever lá essas duas funções, aí você vai conseguir visualizar mais nitidamente isso. Outro último exercício aqui agora desse tema de função, para a gente poder entrar, os próximos vídeos aí serão de concursos militares, e depois vão ser de funções de primeiro grau, tá? Esses são, a gente deu uma visão geral sobre função antes, né? Então, ó, dada a função f de x igual a 2x mais 1 sobre x menos 3, com x diferente de 3, né? Porque se o x for 3 aqui vai dar 0 no denominador, isso não pode. Determine a inversa dessa função. Então vamos lá. A função que a gente tem é f de x igual a 2x mais 1 dividido por x menos 3. Escrever f de x ou escrever y é a mesma coisa. Então, posso escrever y igual a 2x mais 1 dividido por x menos 3. Certo? Só troquei aqui f de x por y. Agora eu permuto, né? Eu mudo as variáveis. Aqui eu mudo o y para x e aqui eu mudo x para y, né? A definição lá de função inversa nos garante que a gente pode fazer isso. Aí agora eu passo esse y menos 3 multiplicando aqui o x, ó. Aí vai ficar x que multiplica y menos 3 igual a 2y mais 1, ok? Aí eu faço a distributiva aqui, x vezes y, xy, x vezes menos 3, menos 3x. 2y mais 1 eu copiei. Aí agora eu passo esse menos 3x para o lado direito e passo esse 2y para lá, para o lado esquerdo. Esse vem positivo, esse vai negativo. E aí fica xy menos 2y igual a 3x mais 1, certo? Aí a gente tem y aqui nos dois membros, né? Eu boto esse y em evidência. Colocar em evidência é dividir as duas partes por y, né?
Então ficou y dividido por xy dá x, né, o valor que vem aqui dentro, e y dividido por menos 2y dá menos 2, certo? E aí, como o y aqui ficou em evidência, ele fica aqui fora. E esse lado aqui eu copiei. Aí agora eu passo dividindo esse x menos 2, ó, que está multiplicando o y, eu passo ele dividindo o 3y mais 1. Então fica y igual a 3x mais 1 dividido por x menos 2. E essa é a minha inversa. E eu não posso esquecer que o x tem que ser diferente de 2, porque se o x for 2, anula o meu denominador e isso não pode acontecer. A outra parte, né, ele pedia o domínio dessa função inversa, né, a nossa função inversa é essa. Aí, para a gente analisar o domínio, a gente olha sempre o ponto crítico, né? A gente vê que isso aqui é uma fração, e numa fração o denominador não pode ser zero. Então eu pego esse x menos 2, que é o meu denominador, né, ó, x menos 2, e falo que ele tem que ser diferente de zero. Aí isso aqui vira uma equação, eu passo esse menos 2 para o lado de cá positivo, né, e fica x diferente de 2. Portanto, o domínio dessa função é x pertencente aos reais, tal que o x tem que ser diferente de 2. A imagem dessa função, a imagem da função inversa, né, ó, que é esta função aqui, a nossa função inversa, é todos os reais menos o elemento 3, porque o elemento 3 não vai aparecer na nossa imagem, tá? Lembrando que imagem são aqueles elementos do contradomínio que tiveram um correspondente no domínio, né, ó. E se você, inclusive, observar o gráfico, né, isso fica um pouco mais nítido, ok? Agora, f menos 1 de menos 4, né, ó, a função inversa calculada no ponto menos 4. O que é isso? É a gente substituir nesta função aqui o valor menos 4, né? Então, vamos fazer isso, ó. A função que a gente tem, 3x mais 1 dividido por x menos 2. Agora, calculando no ponto menos 4, então vai ficar, tira o x, põe menos 4, né? 3 vezes menos 4 mais 1. E aqui embaixo, tira o x, põe menos 4, menos 2, né? Aí a gente faz a operação, 3 vezes menos 4 dá menos 12, mais 1, né? Ó, menos 12 mais 1. E menos 4 menos 2 dá menos 6, ok? Então, ó, menos 12 mais 1 dá menos 11. E o menos 6 eu copiei, né? E aí, como isso aqui é uma divisão, e na divisão a gente tem regra de sinal também, então essa fração fica positiva. Menos com menos vai ficar mais. Então, essa função inversa aí no valor no ponto menos 4 dá 11 sobre 6.